Oi, hoje é o 31º dia da leitura do Histórias de Amor, de Bert Hellinger, e vamos falar das percepções de Hellinger de como a constelação familiar pode te ajudar muito no autoconhecimento, na sua transmutação de emaranhamentos que levam à dor, ressonâncias que levam a conflitos, a dor para emaranhamentos que são positivos. E minhas mentoradas queridas aqui, Elvira, Denise, oi, Ângela, Maria Ângela. Então, essas percepções de Hellinger, elas permitem que nós possamos estar muito mais em sintonia com a vida e com o que é. Ele hoje vai falar de como que a gente encontra esse máximo da felicidade, né? Como é o máximo da felicidade? Como encontramos esse caminho? E através do caminho do conhecimento, principalmente através do caminho do conhecimento. E as percepções dele foram incríveis, né? Foram percepções de uma transcendência para auxiliar realmente a humanidade. Então, estou na página 158 e vou aqui para a leitura desse Histórias de Amor, que eu ainda não escrevi aqui o título, mas vou escrever agora as Histórias de Amor de Bert Hellinger. Então, estou escrevendo aqui e vamos fixar o comentário. Pronto. Agora, ok. Então, eu vou passar aqui para como o caminho do conhecimento, né? Como é o nome do parágrafo e como encontrar a felicidade máxima, né? Como chegar na felicidade plena. Aí ele fala, o caminho do conhecimento. Existe um campo da alma e do espírito no qual nos movimentamos e que nos possibilita estabelecermos contato com o nosso entorno e com outras pessoas. Este campo se estende para além do espaço e do tempo. Encontra-se contido nele tudo aquilo que foi e, sendo assim, tem um efeito sobre o presente. Encontramos-nos em ressonância. Isso tem a ver com o estudo dos campos, né? Da física quântica, tem a ver com o trabalho de Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, mas ele fala aqui sempre de uma forma cada vez mais espiritual ou espiritualizada, né? Isso é uma forma em movimento, em transformação. Então as percepções dele podem ter mudado ao longo da vida e mudaram, ele fala dentro desse campo espiritual, porque espiritualidade nada mais é do que transformação constante, né? Eterna transformação. Esta ressonância, continuando então, esta ressonância nem sempre traz somente potenciais de cura. Olha, aqui que fica a questão, né? Existe também uma ressonância que pode nos oprimir, que nos inibe e limita. Numa constelação familiar, percebemos que muitos se encontram emaranhados em algo que ocorreu no passado em suas famílias. Minhas mentoradas já estudaram isso, né, desse emaranhamento.
Às vezes percebemos que aquilo que nos influencia no presente pertence a gerações passadas, apesar de não ser possível termos lembranças nem informações. A pergunta é: podemos nos esquivar dos efeitos limitadores desta ressonância? Podemos encontrar um espaço onde estamos seguros em relação a eles? Tem uma imagem para tal. Olá, Elizabeth. Então, o que ele está falando é que a ressonância existe, né? E se essa ressonância existe, ela não é só para esse potencial de cura. Ela está inconscientemente ligada no emaranhamento, sempre está emaranhado com algum antepassado seu. E esse emaranhamento inconsciente, esse amor cego, né? Se é cego é inconsciente, é que trazem as dores, conflitos, doenças, perdas afetivas, perdas financeiras no nosso presente. Como que a gente vai ter consciência disso? Aí agora ele vai falar como a ressonância, então, pode também ser usada de uma forma que solucione e não só nos prenda no passado de uma forma dolorida. A origem, o campo com o qual nos encontramos em ressonância, talvez se trate de vários campos paralelos desse tipo. Também teve um início. Este início não consigo imaginá-lo diferentemente. É fundado por um poder primordial criativo. Esse poder primordial criativo você pode chamar de universo, você pode chamar de divino, você pode chamar de grande luz compassiva, você pode chamar do que você queira, mas ele diz então que o início desse campo, né, ele imagina que é fundado por um poder fundamental primordial criativo. Quando conseguimos, através de um processo interno, atravessar o campo todo com o qual nos encontramos em ressonância, voltar à sua origem e nos tornar um com a origem, isto é, ser guiado por esta, então nos retraímos das influências limitantes deste campo. Vamos ver, né, se a gente consegue isso. Talvez por uns segundos, numa constelação familiar, a gente consiga isso, né? Às vezes eu vejo representantes que estão em profunda sintonia com o campo da pessoa que está sendo constelada. E aí ela está também, obviamente, curando ali o campo dela, só pelo fato de estar presente na constelação. Se ela está em profunda sintonia com algo que perpassa, né, esses campos todos, ela está indo lá na origem, no primordial, a vibração dela naquele minuto, naquele microsegundo, aumentou. Se a vibração dela aumentou por ela ter feito esse encaixe na origem do seu campo, uma série de questões ao seu entorno já serão solucionadas. Por isso que é importante estar sempre presente nas constelações. Quem sabe também podemos levar outros conosco. Oi, Tiago. Estou falando, o iniciozinho que eu li aqui foi bem interessante. Sobre a ressonância com o passado e de que forma que a ressonância
Pode. Olha que meu sobrinho querido. Este é o famoso sobrinho querido meu, que tem vários mentorados aqui que já ouviram falar de você. Então, quando nós estamos emaranhados ou em ressonância com o campo familiar de uma forma inconsciente, a gente está representando através de perda financeira, perda afetiva, ou doenças. Quando a gente vai tomando consciência, né, traz à luz essa ressonância, então a gente pode também buscar tudo que há de incrível lá atrás e não só tirar esse emaranhado, trazendo ele à luz, né? Olhar para essa ressonância e tá principalmente voltado lá na origem desse campo, né? Que ele fala aqui que foi criado por um poder primordial criativo. Quem sabe também podemos levar outros conosco quando percorremos esse caminho em direção à origem. É o que eu tinha acabado de falar, que eu vejo em muitas mentoradas minhas presentes na constelação, pessoas, não só mentoradas, e que encaixam no campo, né? Por exemplo, mortos que ainda não encontraram a paz. À medida que nos retraímos em direção a essa origem, e os levamos conosco, e lá na origem estaremos unidos com eles e ao mesmo tempo livres. A pergunta é: como alcançamos a origem? Qual o caminho que nos leva a ela? É a partir de um total vazio. Como alcançamos esse vazio? É algo paradoxal. Não o alcançamos através do recuo, e sim à medida que nos aproximamos. De que maneira? À medida que concordamos com tudo exatamente como é. Com tudo. Também com o que há de nocivo e perigoso, de ameaçador e mal. Entregamos-nos a ele e o aceitamos assim como é. Viver a vida como é, né? Tudo que há, né? O que isso provoca na alma? Esvaziamo-nos de nós mesmos por concordarmos com tudo da maneira que é, exatamente como é. Tornamo-nos um com a razão que está por trás de tudo. Através dessa aproximação e desse consentimento, alcançamos aquele vazio que nos liga à origem. Esse é o poder também da oração, né? Do silêncio. Você se conectar com seu eu superior, se conectar com seu divino, se conectar com tudo que é no momento do silêncio. Ele vai falar aqui do vazio. E eu vejo vários pensadores falando do silêncio, do lugar do silêncio dentro de você. É raro a gente entrar, né? Atualmente, a gente se ligar nesse local, nesse tempo do vazio. Agora eu vou falar dos mortos. Mortos estes que possivelmente tememos ou com cujo destino nos encontramos emaranhados. Olhamos para eles, enxergamos por trás deles esta origem, concordamos com eles em face desta origem e assim os acolhemos juntamente com essa origem dentro de nós. Naturalmente, isto também pode ser aplicado ao ato de ajudar. Quando lidamos com uma pessoa que nos conta histórias terríveis de sua família de origem, nós a aceitamos e a todos aqueles sobre quem nos contou alguma coisa. Aceitamos da forma que são e conduzimos a pessoa e toda a sua história até a origem. De lá, em sintonia com a origem,
obtemos a força para fazer algo de essencial por essa pessoa. Isso é bem interessante, que existem pessoas que têm assim, uma visão sobre a sua família de origem de uma forma horrorosa, uma visão muito pessimista, né? Quanto mais tristeza e terror tem na família de origem, parece que a pessoa se sente mais orgulhosa. E é só, simplesmente, todas as famílias são boas famílias, como diz Hellinger. Todas as famílias todos os pais são pais perfeitos. Então é só levar de volta para a origem que você encontra esse local de paz, de cura, de silêncio. E agora ele vai falar sobre o vazio. Quero dizer ainda algo sobre o vazio. Como alcançamos o vazio? Na mística cristã, existe um caminho que serve de modelo para tal. Na verdade, trata-se de um caminho filosófico. A filosofia ocidental negligencia tal caminho, pois conecta a mística com determinadas ideias religiosas, como se ela estivesse se apoiando em conteúdos de fé e não na vivência concreta. Mas os grandes filósofos, como por exemplo muitos filósofos gregos, eram místicos neste sentido. Por exemplo, Heráclito, Platão, Plotino e outros grandes filósofos. Eles fizeram este caminho. É o real caminho do conhecimento. É o retorno à origem, é o vazio, é o estar no nada, né? Esse é o campo infinito, né? O retorno àquilo que é. Vamos ver aqui o que o Tiago escreveu, meu sobrinho querido. Ao meu ver, todos são perfeitos dentro de suas limitações. Certamente não tenho nada a reclamar de minha família, amo todos. Felizmente, né? Eu falo sobre relacionamentos alegres e felizes. Vocês veem esse sobrinho meu aqui dando um depoimento. Vou até gravar. Não vou conseguir fotografar esse. Minhas mentoradas aqui, fotografem para mim aí essa tela com o depoimento do Tiago. Deixa eu baixar aqui assim, ó, que eu vou botar depois lá como um depoimento, porque é muito lindo, isso mesmo. Que legal que você, né? Esse é o poder também de você passar por uma grande dificuldade, seja ela na área que for, né? De saúde, financeira, afetiva e tudo, e você transmutar. É porque na hora que você passa por uma questão, você é capaz de olhar lá esse passado. A constelação ela faz isso, te leva, te mostra com quem que você está emaranhado. Uma forma de você expurgar esse passado. Toda questão grave, ela está denunciando alguém do passado que não foi devidamente honrado ou devidamente visto. Então, sim, é isso mesmo. Todas as famílias expressam o melhor que elas podem expressar. Você tem os seus pais perfeitos, foram os pais que você escolheu para que a sua jornada de vida seja o mais eficiente, o mais eficaz possível. Tudo que acontece na vida, absolutamente 100% do que acontece na vida, está programado para que você evolua através daquele acontecimento. O universo é eficiente e econômico, sempre falo isso, extremamente, o máximo de eficiente econômico. Então, ele sempre vai colocar na sua frente situações para que você
evolua muitas vezes. Se é um padrão repetitivo, né, que alguns pessoas da espiritualidade falam como expiações, né, naquele padrão repetitivo. E quando vem pontualmente, já são alguns testes, mas sempre está te colocando para evoluir, tá? Uma mentorada minha vai me mandar, né, esse texto. Deixa eu botar aqui bonitinho para vocês tirarem uma foto para mim do depoimento dele, para botar ali no meu story. Jamília, Elizabeth, Denise, várias mentoradas minhas que estão por aqui. Obrigada. Então, o essencial. O que significa isso? Quando contemplamos as coisas, quando contemplamos um problema, quando procuramos por uma solução, como podemos captar o essencial? O essencial não é passível de observação. O essencial é aquilo que se oculta por trás da aparência e que, de repente, quando nos encontramos centrados, revela-se para nós por conta própria. Toda criação artística se funda no reconhecimento de algo essencial, que não pode ser observado e que, no entanto, aparece na obra artística. É o essencial que toca a alma, apesar de não ser passível de observação. Para mim, a música expressa tal fato de forma grandiosa. A música, e para mim também uma arte gráfica, né? Então, acontece isso, te transporta para esse centro, para esse vazio. Ninguém pode observar, aquele falando da música, né? Para mim, a música expressa tal fato de forma grandiosa. Ninguém pode observá-la e, mesmo assim, ela nos transmite algo que está para além do observável. Toca nossa alma e também cura. Eu acho que toda a função da arte é essa, né? E por que alguns quadros que a gente, à primeira vista, acha, meu Deus, por que esse quadro é tão valioso? Por que as pessoas dão milhões de dólares para essa arte? Porque essa arte, ao você estar exposto a ela, ela vai te levar a esse centro, a esse vazio. Então, aquele artista que faz aquela música, ou que pinta aquele quadro, aquela instalação, ou seja, a expressão de arte que for, ele é capaz de levar o maior número de pessoas a encontrar o seu próprio centro, está totalmente abismado diante desse seu centro, muitas vezes desconhecido. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você traz o que nós estamos fazendo aqui, né? Traz esse inconsciente à tona, mais você é capaz de perceber essas artes valiosíssimas, ou essas músicas que movem grande parte da humanidade. Aí agora ele vai falar dos passos. Agora, em relação ao caminho, quais passos fazem parte dele? Ele começa com a noite dos sentidos, isto é, recolhemos os nossos sentidos diante da variedade das impressões. Passamos do dia para a noite e, deste modo, nos centramos. A dispersão, em função da variedade, se desfaz. É este o primeiro passo. O segundo passo é a noite do saber, mais exatamente,
a noite do espírito. O que significa isso? Deixo para trás o saber que tinha até então, meus pensamentos, minhas ideias, minhas verdades, e me esvazio. Esvazio-me de qualquer intenção e me abro para o inesperado. Este é o segundo passo. Sabe o que eu percebo assim, muito difícil para as pessoas abrir mão das próprias verdades. Nós fomos ensinados de alguma forma que a nossa verdade, o nosso ponto de vista, ele é soberano em relação a tudo na vida, que é muito importante você ter uma verdade, uma ideia. E quanto mais eu me abro, né, ao autoconhecimento, quanto mais eu exploro, a mim mesma e através das mentorias, mais eu abro mão das minhas verdades e mais eu me conecto com esse vazio que é a mudança. Na verdade, elas não são minhas, né? Ela é uma... Quando você está 100% centrado no vazio, mesmo que você tenha uma verdade, por exemplo, imutável, que vida é movimento, que, como exemplo, né? Vida é movimento, tudo é movimento, só existe a modificação, a transformação. Quando você está exposto a essa verdade, você não está com nenhuma intenção de provar nada para ninguém. A percepção é de cada um. Quanto mais você quer provar para o outro algo, mais você está no ego, mais você está preso no ego. E muitas vezes a intenção tem a ver com o ego. A minha verdade tem a ver com o meu ego. Não tem a ver com o ser. O ser, ele é solto, ele é livre. Ele está no vazio, totalmente no vazio. E é justamente nesse segundo passo, né, que é essa noite do espírito, que tem aí retratada, né, em várias obras. Schopenhauer tem uma obra sobre isso, se não me engano. Quando você deixa de ter essas intenções, esses pensamentos, essas ideias, você se esvazia de qualquer intenção, aí sim você está aberto para a vida. O terceiro, então ele está falando aqui dos passos para você se curar desse apego do emaranhamento, né? Aí ele fala que o terceiro passo é a noite da vontade. Vontade significa desejar, querer algo. O desejo nos distrai através da multiplicidade. E atualmente a gente conhece isso perfeitamente, né? O que é Inês, se conectar com você, se desprender do ego. Isso mesmo, Inês. Delma. Luiz também está aqui, que bom. Então, Luiz, você vai gostar muito desse parágrafo. Depois você assiste ali, vou deixar no Instagram gravado. É muito interessante esse capítulo. Um dos mais interessantes que eu já li aqui nesse livro. Então, vontade significa desejar, querer algo. O desejo nos distrai através da multiplicidade. Quando entramos na noite da vontade, deixamos de desejar. De repente, nos encontramos orientados, livres de temor, sem enxergar nada para uma escuridão. Então, de repente, algo de essencial a ser feito revela-se tal como um raio na noite. Crescemos através deste novo conhecimento essencial. Nesse caminho do conhecimento,
também nos é revelado o que devemos fazer e o que não, quando ajudamos os outros. Aí ele já está se falando da constelação, né? Agir. Às vezes, quando alguém me pede, me explica isso, me pergunto, ele está procurando por um conhecimento que o habilita para agir? Ou deseja um conhecimento vazio, sem ação e sem consequências? Logo que eu percebo que alguém necessita de uma resposta, pois deseja agir, dou-lhe a resposta caso a tenha. Quando alguém pergunta apenas por curiosidade, me pergunto, a minha resposta deve realmente conduzi-lo à ação? Sem a ação, o conhecimento se torna vazio. Crescendo através da ação. Não adianta nada você estar buscando autoconhecimento se você não põe esse autoconhecimento a serviço das pessoas, né? Muitas vezes o ato de ajudar é acompanhado pela ideia de reparação, mas na alma nada pode ser consertado. Ela não permite intervenções externas, pois é maior do que qualquer um que tenta produzir algum efeito de fora para dentro. Por isso que quando a gente facilita uma constelação familiar, a gente tem que estar em perfeita sintonia com o campo. Porque quem nos diz qual é o nosso próximo passo é o campo. Se você não está totalmente livre do seu ego, em sintonia com o campo, você não pode, com o campo do cliente, né? Você não pode ajudar esse cliente porque você não entrou naquela sintonia, né? Isso com a prática você vai aprendendo. A alma deseja agir por conta própria. Crescemos apenas quando nós mesmos nos tornamos ativos. O conhecimento do qual se trata aqui é fruto da sintonia, com uma força criativa que move algo. Por isso, o real conhecimento sempre exige a ação. Logo, não há conhecimento sem ação. A alma espera. Às vezes, olhamos para a alma que espera e esperamos por ela. Então, ela passa a se movimentar. Porém, lentamente, assim como o crescimento. O movimento da alma é lento. Quando a deixamos entregue ao próprio movimento, ela alcança o seu objetivo de modo tranquilo, sem chamar atenção, porém com profundidade. O que obtém deste modo permanece. É algo que não se perde jamais, pois se encontra conectado com algo profundo, com algo que nos transcende. Por isso, a alma é silenciosa. O nosso saber não provém apenas do fato de alguém ter nos dito ou nos mostrado alguma coisa. Nunca é só de fora, né? Encontramos-nos ligados imediatamente à alma do outro, quando entramos em sintonia com ele. A alma, esta alma maior, nos revela informações importantes sobre o que conduz à felicidade e ao infortúnio em uma família, e também sobre o que conduz a doenças e à saúde. Algo a mais se revela. O ajudante se torna gradativamente menos importante. O sucesso de algo não depende apenas dele, e sim da alma maior, que, de repente, assume a direção
e nos revela possibilidades de soluções antes inimagináveis. Este capítulo é um capítulo intenso, né? Realmente um capítulo bastante intenso. Deixa eu ver o que a Neide colocou aqui. Osineide, muitas dores vêm do nosso controle. Querer estar sempre no controle adoece. Beijo, linda. Graça, Thalia. Sim. Ah, Denise, tudo bem? Bom trabalho. Sim, controle faz parte do ser ou faz parte do ego? O que vocês acham? Controle sempre faz parte do ego. O ego tende a controlar. Eu tenho aqui mais 3 capítulos, mais 3 partes para ler, e depois, nessas sextas de manhã, eu farei meditação e não leitura, ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui, e vejam de novo esse capítulo, que ele foi bem forte e interessante. Muito obrigada, super beijo. Vejo vocês segunda-feira na constelação, no Zoom, às 8 da noite. Tudo de bom. Tchau.